Somos mulheres. 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 Somos rio, somos rito, somos riso, Somos caminho. somos sorte, somos vida, somos morte. Rito de passagem. Companhia para as travessias da alma. Bem-vindas à segunda temporada do podcast Rito de Passagem, companhia para as suas travessias de alma. Eu sou Clarissa Guelves, terapeuta integrativa, criadora e apresentadora do Rito de Passagem, criadora de muitas imersões presenciais e online, e será uma alegria poder cuidar de você, do seu coração e da sua energia. Por aqui, desejamos que este rito seja também uma forma de você encontrar inspiração para cada passo de sua jornada. E hoje, o nosso querido convidado tem uma história maravilhosa para te contar. Convidado? É isso mesmo, o Rito de Passagem na segunda temporada também abre espaço para vozes masculinas. Homens com histórias incríveis a serem partilhadas. Será uma alegria contar com a sua escuta generosa nesta nova temporada. Então, gente, estamos aqui voltando com esse primeiro episódio do podcast Rito de Passagem, depois de uma longa pausa que tivemos aí entre a primeira temporada e essa. E hoje eu estou recebendo uma pessoa que é muito especial. Ele é psicólogo, ele é escritor, ele é coordenador de um grupo de homens, ele também é podcaster, ouso dizer que é um artista também, mas tem coisas mais ainda interessantes sobre ele. Primeiro, porque ele é um elogiador profissional. Como ele é alguém que celebra as diferenças, toda vez que ele fala de outra pessoa, você se apaixona pela outra pessoa, você quer conhecer a outra pessoa pelo tanto de amor que ele coloca nas palavras dele. E isso também faz com que ele escreva as melhores dedicatórias. Em algum momento, quando eu tiver um pouso certo na vida, porque eu sou nômade, viajante, eu vou emoldurar a dedicatória de cada livro que esse homem escreveu, porque as dedicatórias dele são pura poesia, quase como se fosse ali um momento de psicografia, de coração para coração. E dentro disso tudo que ele faz e que ele é, eu tenho a honra de ser aluna dele, mas se tem uma alcunha que eu vou levar com muito orgulho para o restante da vida, é poder chamá-lo de amigo e poder ser chamada de amiga por ele. Então seja bem-vindo ao Rito de Passagem, Alexandre Coimbra Amaral. Ave Maria, que o chakra cardíaco aqui tá no dia, né? No dia C. Para ver se ele bate direitinho. Obrigado, meu amor, muito obrigado. Que alegria estar com você. Que bom que você está aqui com a gente também, Ale. Te agradeço por estar trazendo esse momento onde os homens começam a falar de seus ritos de passagem. E aqui a gente tem uma tradição, que é começar pelo nascimento, nosso primeiro rito, o rito de chegada nesse mundo. E é bem especial falar disso com alguém que é especialista em puerpério. Tô doida para saber quais são as suas impressões sobre o seu parto e seu nascimento. De fato, por ter trabalhado com essa temática, né, de psicologia da gravidez, parto e puerpério durante muito tempo, eu continuo trabalhando com isso hoje, mas eu posso dizer que durante 10 anos foi a minha principal atividade na psicologia, né? Esses 10 anos, eles me deram, assim, a capacidade de investigar com cada vez mais profundidade sobre essa história na vida de todo mundo que nasce e, obviamente, para ser coerente com o que eu estava fazendo, eu fui buscar isso na minha própria história. Então, como é um evento pré-linguagem, eu fui buscar uma terapia corporal para trabalhar isso. Então, eu tive um terapeuta durante alguns anos em Salvador, um terapeuta da linhagem dos terapeutas corporais, haitianos, etc.,
e uma figura ótima que fez um trabalho lindo comigo, e ele me ajudou muito a entender essa parte da vida. Eu fui exatamente por esse motivo. Por que que eu procurei esse terapeuta e não foi só por uma questão de coerência pessoal, profissional, né? Foi porque esse tinha sido um tema que ainda não tinha sido abordado a contento por nenhuma das outras terapias. E olha que eu faço terapia há muito tempo, que eu sou bastante problemático. Então, eu tenho, sei lá, 30 e... A primeira vez que eu pisei num setting terapêutico como paciente, eu tinha 17 anos. Então, veja que eu tenho 31 anos de sala de terapia, como paciente e depois como terapeuta, e as duas coisas sempre. Gente como a gente. Tipo isso. Mas eu venho de um nascimento muito turbulento, né? Porque eu fui um prematuro extremo. A minha mãe tinha 19 anos quando engravidou e 20 quando me pariu. Então ela era uma menina sertaneja, com pouquíssima experiência de vida, tinha sido parte de uma família muito castradora, violenta, sexista, e tudo que as famílias brasileiras, e as sertanejas não são uma exceção, costumavam ser no século passado e ainda o são em muita medida, né? Então ela chega nessa gravidez com muitos medos, assim. Ela conta que ela tinha medo de tudo, né? E na hora do parto, né, foi um parto com ainda mais medo, porque foi um parto extremamente prematuro. Eu nasci 2 meses antes, talvez um pouquinho mais. Então eu cabia dentro de uma caixa de sapato. Eu era um cisco de gente, então fui parar na UTI, não existia alojamento conjunto, não existia nada dessas tecnologias de cuidado ao nascimento que a gente tem hoje, né, que a gente sabe que são geradoras de segurança emocional para esse bebê, que constroem esse feitio desse vínculo com a mãe, mesmo sendo num ambiente hospitalar, que isso pode ser feito, muito bem feito, né? Hoje a gente já tem tecnologia humana, que eu estou dizendo, disponível para isso, protocolos hospitalares que não tratam a mãe como visitante, mas não existia nada disso naquela época. Era aquela coisa, seu filho agora nasceu, está aqui na UTI, volta para casa, amanhã você volta para visitá-lo. E é isso. E tem aquele tempinho de visita ao bebê, porque se imaginava que até a interferência da mãe poderia ser patogênica para um bebê tão pequeno. Era outra pegada. Então, eu falo que a experiência do meu nascimento, ela não foi só do ato de nascer. Ela foi de todo esse processo que envolveu a hospitalização. A minha mãe estava com tanto medo que ela foi sedada para o parto. Nossa. Então, ela não sentiu o nascimento. Então, você veja que coisa violenta. Ela não sentiu o nascimento, de repente sai com a barriga vazia, sem o bebê no colo, sem registro do que tinha acontecido, e, obviamente, que eu vivi toda essa dimensão desse desamparo, né, primordial. Sim. Então, o meu nascimento, ele é um nascimento marcado por esse desamparo primordial, e, obviamente, não é uma questão de acaso desse tema do nascimento humano me chamar tanto a atenção, de eu ter ido trabalhar com ele, de eu trabalhar com teoria do apego. Isso tudo tem a ver com isso aí. E de tudo que foi sendo depois construído na minha vida como uma prática reparadora dessa separação primária que aconteceu forçosamente por parâmetros aí dessas práticas hospitalares, né? Então, a rigor, hoje, o que a gente entenderia é que hoje a gente diria assim, na linguagem de hoje, minha mãe e eu vivemos violências obstétricas em série e violências neonatais em série que geraram essa dificuldade de estabelecimento do vínculo lá no primeiro momento de vida. E isso depois gerou a necessidade de toda uma busca
para fazer uma reparação dessa experiência violenta. E também não é à toa trabalhar com violência. Eu escuto você falando essas coisas e vem um monte de frases que eu te ouvi desde que eu comecei a fazer cursos contigo, né? Eu gosto de andar de galera, eu celebro as diferenças, eu sou uma pessoa abracenta, mas principalmente essa frase, eu sou uma pessoa abracenta, e como você mesmo disse, né? O quanto que a gente faz hoje repara essa perda desse vínculo primordial, desse vínculo do nascimento, e quantos abraços hoje têm uma importância na sua vida, e o quanto isso reconstrói, né? É uma pontezinha que vai se refazendo a cada abraço, a cada afeto que é possível trocar por todos aqueles que foram negados por conta dessa negligência e dessa forma violenta de chegar no mundo. Sim, nossa, me emocionei profundamente com essa conexão. E eu ainda aproveito para deixar também aqui, por tabela, um abraço para dona Rosângela, que é a mãe do Alexandre, que já fez curso conosco também, e que é outra pessoa que a gente tem muita vontade de abraçar, de deixar pertinho, de ficar conversando por horas a fio também. Então, assim, a gente já recebeu o carinho dela ali no grupo também, né? Então, que coisa boa poder esses caminhos que a gente encontra mesmo para reconstruir o amor que em algum momento foi interrompido ou se perdeu, né? Isso. Obrigada, Lê, por essa partilha. E aí a gente vai se encaminhando desse rito original que é tão importante que a gente possa olhar hoje. E você trouxe muitas ferramentas, assim, mesmo só no seu relato, falando da terapia haitiana, da terapia corporal, de todos os outros processos que você fez. É um rito que acaba mesmo conectando com todos os outros processos que a gente vai trazendo na vida adulta. Sejamos conscientes disso ou não, esse momento vai impactar no restante da nossa existência. E aí a gente leva para esse lugar de qual é o rito que você quer apresentar para a gente hoje, qual foi o outro rito importante dentre todos os que você viveu que você quer partilhar aqui com a gente. Olha, interessante porque o rito que me veio na cabeça, depois eu fiquei pensando na analogia, né, entre os dois, entre o nascimento e esse, é quando eu me mudo para o Chile, né, que é um rito de separação, que é o avesso desse nascimento que pede fusão, que pede conectividade. Esse rito foi muito, muito importante porque ali se forjou o profissional que eu sou hoje, né? E muito da pessoa que eu sou também. Então esse foi um rito muito, muito, muito fundante na minha vida. Quantos anos você tinha quando isso tudo começou? Quando surgiu a vontade de ir para o Chile? Quando realmente aconteceu? Isso levei mais ou menos um ano, não, talvez um ano e meio, né? Um ano e meio antes, entre pesquisa, porque surgiu do seguinte, eu sempre soube que eu era um moço casadoiro, assim, que eu ia fazer essa escolha familista, né? Eu sempre soube que isso ia rolar. Então, quando eu estava sentindo, né, esse momento chegar, eu pensei, cara, tem uma coisa que talvez seja mais difícil de eu viver numa dimensão familiar, que seja morar fora. Eu vou experimentar esse negócio. E aí, eu estava nessa história de descobrir a terapia familiar, de conhecer esse meio, né? De conhecer essa abordagem, né? Já tinha lá feito a minha iniciação na psicologia através do humanismo, e aí eu querendo estudar mais sobre família, porque eu trabalhava muito com criança, e aí eu fui pesquisar, né, onde é que a gente tinha formações boas em terapia familiar na América Latina. Aí tinha Argentina, Chile e México. 3 polos muito importantes. A Argentina era o mais fácil, aqui do lado, eu amo Buenos Aires, acho uma cidade deliciosa, tenho muitos amigos na Argentina, na época já tinha gente da Argentina que eu conhecia, porque já tinha ido para a Argentina algumas vezes, mochilando, para ficar em albergue, aquele esquemão, né? E aí, a Argentina está vivendo uma crise econômica severíssima, né? No governo Menem,
assim, que chamava Uhum. Corralito, né, que foi um plano econômico maluco, que todo mundo só tinha direito de tirar 1.500 pesos Uau. da caderneta, da conta corrente. Então, eles tinham os mercados. Depois, eu morando em Santiago, fui conhecer isso de perto, mas acho que eu nunca vou ver uma coisa dessa na vida. Que aqui, eles chamavam de galpões de troca. Assim, eram galpões gigantes em que as pessoas iam para fazer escambo, porque não tinha moeda circulando. Então, você trocava o bolo pela sessão de análise e trocava a sessão de análise pela feira no mercado. E era troca mesmo, escambo, igual na época medieval. Então, diante dessa crise horrorosa da Argentina, eu falei, não quero ir para lá nesse momento, pode ser que a coisa piore e eu estou lá na condição de imigrante, depois isso prejudica a minha formação de alguma forma, eu estou pegando meu fundo de garantia que depois de ter trabalhado esses anos todos aqui, vou jogar ali, depois explode qualquer coisa lá e fecha a universidade. Eu fiquei pensando assim, qualquer maluquice que pudesse acontecer diante desse cenário apocalíptico, falei, pronto, eu não vou para lá, né? Aí eu decidi ir para o Chile e fiz contato com a universidade, fiquei enlouquecido pelos programas de mestrado, pela formação, e fui fazer tudo. E fui encontrando os caminhos e me mudei para lá na virada do milênio, exatamente na virada do milênio. Eu cheguei lá em janeiro de 2001. E você mesmo disse que foi um rito de separação, de ruptura. Como é que foi lidar entre ser um moço casadoiro, familiar, versus estou indo agora para o Chile estudar durante um tempo e ficar lá? Como é que você lidou com isso tudo? Olha, eu estava muito pronto para isso. Isso foi uma coisa que ficou muito provada para mim quando eu estava lá. Porque é óbvio que eu sentia falta, sentia saudade e tal, mas a facilidade com que eu me adaptei, fiz amigos e estruturei uma vida, né? Assim, foi muito, muito surpreendente para mim. Ser mineiro é um fator de risco para esse tipo de coisa, né? Você fica mais ali grudado na família, por mais diferentão que você queira ser, tipo, era a minha intenção, mas não é um negócio muito fácil você se desvencilhar de laços mineiros, são laços muito engendrados, assim, né? No cotidiano. Digamos que a cultura mineira não é exatamente aquela cultura daquela ave que pega o filhote pelo bico e solta no meio do precipício, né? Não é exatamente isso que acontece. Então, assim, é uma coisa que a gente tem meio que ser um self-made man nesse aspecto, né? Buscar os recursos para isso. Então, eu acho que eu já estava muito afim de fazer e encontrei, assim, as melhores condições, porque eu sou muito, 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 muito fanático por livro. Se eu não puder levar mais nada para uma ilha deserta, não me deixe sem livro. Eu posso ficar sozinho, mas se eu tiver com um livro, vale mais do que a bola Wilson valeu para o Tom Hanks Náufrago. Muito mais, né? Então, quando eu cheguei lá, tinha uma biblioteca com 1 milhão de livros, assim, literalmente, 1 milhão de livros. Era uma biblioteca daquelas, assim, aquelas construções neoclássicas com livro. Assim, eu falei, gente, isso aqui é um parque de diversões, entendeu? Isso aqui é o que no paraíso. Eu cheguei. E aí, assim, sabe, essas coisas, porque quando você estuda em universidade no Brasil, hoje eu acho que as coisas estão até melhores, mas no século passado, não é que você tinha acesso a toda a literatura da sua área, entendeu? Às vezes não tinha papel higiênico no banheiro, todo mundo sabe do que eu estou falando. Então, cheguei lá e assim, tinha assinatura de todas as principais revistas científicas de psicologia que você buscava assim. Pois não, você quer essa? Tá, toma aqui, essa também, toma aqui. Então, eu passava horas na biblioteca. Eu terminava a aula e ia para a biblioteca, entendeu? Eu passava horas ali. Então agora você está entendendo por que eu tenho esse tanto de coisa na cachola. É porque eu passava o dia literalmente ali, entendeu?
Era aí que a minha libido estava sendo para isso, né? Adoro. Transava com os livros, dormia com o livro, acordava com o livro, então era isso aí. Foi o casamento possível no Foi, Chile. exatamente. Então Ai, eu encontrei esse lugar assim de uma intelectualidade tão pujante na psicologia. Depois a Universidade Católica, no ano de 2021, ela foi considerada a melhor universidade da América Latina por uma uau. pesquisa feita em Oxford. Então, assim, Uhum. ninguém sabia disso, eu não sabia disso e tal. Então, eu me surpreendi com a qualidade do que eu estava vivendo ali. Aquilo foi um rito de passagem em todos os aspectos, porque eu falei, olha, eu só estou aqui para estudar, meu dinheiro está contadinho. Clarissa, minha vida era assim, eu morava numa casa que era uma pensão, e eu tinha um quartinho nos fundos da pensão, que era o quarto mais barato, e esse quartinho, ele não tinha comunicação com a casa, então você tinha que atravessar no frio congelante chileno, você tinha que atravessar de manhã para tomar banho, que era dentro da casa. Então eu tinha ali dentro muito poucos motivos para sair do quarto. Então é, tudo convergia para esse meu estado Sim. mais introspectivo, né? E eu tive uma sorte monumental de contar com um amigo, que é meu amigo até hoje, eu vou levar para o resto dos meus dias, Davi Sirlopu, um peruano, que fez mestrado junto comigo e, assim, virou a minha família, né? Então a gente dividia aí aquela pensão e a gente viveu tudo junto ali. Ele também fora do país dele, também com pouca grana. A gente tinha uma bicicleta, a gente dividia a bicicleta e a gente ia fazer compra no supermercado, voltava com sacolinha no guidão da bicicleta, sabe? Andava pra caramba, porque às vezes não tinha dinheiro nem pro metrô direito. Uhum. Enfim, aquela lasqueira de vida de estudante, mas olha, eu não estava nem aí para isso. Na verdade, quando eu conto isso é só para as pessoas poderem entender que não era assim, sabe, uma vida tranquila do ponto de vista econômico. Mas Uhum. ela estava. Bom, primeiro que com 20 anos a gente faz isso com o pé nas costas, né? Se, com Sim. 50 é um tiquinho mais difícil, porque você precisa de uma cama que não te dê dor de coluna no dia seguinte. Então, eu vivi essa experiência como uma refundação de mim, muito Sim. forte. Entrar numa outra cultura, falar um outro idioma, atender num outro idioma, porque eu precisei atender a parte do programa informativo, como é parte de todos, você atender, né, e ser Uhum. supervisionado e tal. Então, eu fiz essa formação toda lá e participei de projetos da universidade naquela época que me forjaram o psicólogo que eu sou hoje. Então, trabalhei com um núcleo da universidade que atendia pessoas em situação de violência. Então, eu Sim. atendi tudo que você puder imaginar de pessoas que tinham sido violentadas no casamento, por pai e mãe, questões de abuso físico, sexual, moral. Então, atendimento individual, de grupo. Cheguei a trabalhar com agressores, né? Fiz terapia Uhum. de pedófilos confessos e depois trabalhei também com violência política, que a universidade estava fazendo um convênio com o governo em atos reparatórios às famílias vítimas da ditadura do Pinochet. Então a gente recebia famílias oriundas desse trágico episódio da história deles, né? Já estavam sendo estudados na universidade lá que eu fazia parte, os reflexos nos netos dos Sim. desaparecidos na ditadura militar. Então, eu entrei naquela cultura assim, foi uma imersão muito profunda e fiz de tudo, né? Dei aula, e ali eu virei professor, eu fiz de tudo. Foi um evento que forjou essa decisão assim de uma psicologia comprometida com a cultura da sua época, com a sociedade, com os dramas da sociedade da sua época, que não acredita nessa ideia neoliberal de que uma depressão é uma depressão em qualquer lugar, que a gente precisa tratar as fissuras de uma sociedade junto com os seus indivíduos.
mas a gente precisa falar dos problemas macrosociais. Uhum. E aí eu vi como é que isso aconteceu, né? Eu estava testemunhando ali que todo mundo só falava disso, dessa história de as famílias poderem reencontrar as histórias das pessoas que tinham desaparecido, os corpos que não tinham sido ofertados às famílias para que pudessem ser enterrados e toda essa coisa, né? E isso foi muito importante. Trabalhei com saúde pública, trabalhei num posto de saúde, atendi famílias num posto de saúde, assim, era assim, eu estava assim, Clarice, ó, tô aqui, me deem trabalho, manda jobs, entendeu? Manda Manda jobs, estamos jobs. querendo. Primeiro que eu não tinha dinheiro, segundo que eu queria aprender tudo que eu pudesse, né? Então esse foi um rito importantíssimo para a constituição de quem eu sou hoje. Ah, uma coisa importante, eu não quis ir nem para os Estados Unidos e nem para a Europa. É muito interessante porque a pessoa que eu conheço hoje, você tem aquele olhar que é um olhar global, que quer entender como é que a cultura, como é que os costumes, como é que a época, a política estão atravessando a experiência do indivíduo, a experiência daquela família, não separadamente, mas dentro desse contexto, esse olhar sistêmico mesmo que você traz. E aí você dá uma pincelada nisso quando você diz que aquele garoto fez uma pesquisa, viu que a Argentina tinha tudo para dar ruim naquele momento, cenários apocalípticos, então assim, Argentina, pera aí um pouquinho que eu vou ali para o Chile. Mas ainda assim, quando a gente pensa no Chile, para um cara que está com 20 anos, saindo da universidade, querendo descobrir mais coisas, eu acho muito interessante essa escolha desse ponto de vista de você sendo um homem brasileiro, porque eu sinto muito isso, como brasileira também, que muitas vezes a gente não se sente latino-americano, a gente se sente sul-americano, como se fôssemos muito separados de todos os outros países que estão ali grudadinhos. É só uma linha imaginária que nos separa. A gente sabe que não é só isso, mas geograficamente é uma linha imaginária que nos separa dessas outras nações. Então pensar em qual a motivação de fazer isso na América Latina. Por que essa escolha? Por que não ir, por exemplo, para a Europa ou para os Estados Unidos? Porque eu queria voltar podendo aplicar as experiências que eu fosse viver com famílias, com as famílias Uhum. brasileiras. Então eu queria países que tivessem o mesmo eixo cultural de formação familiar, em que valham as diferenças das suas particularidades nacionais, né? Diferente de Uhum. ser uma família boliviana, peruana, brasileira, etc. Mas a gente compartilha um certo ethos, uma certa ética da convivência, muito parecido. Assim, a gente vê. Uhum. Eu tive colegas de quase todos os países da América Latina nesse. Então eu aprendi assim, a diferença do sotaque de Costa Rica para Nicarágua, para Honduras, né? Aprendi a música boliviana, diferente da música colombiana. Aprendi a admirar atores destes países. Então as pessoas me apresentavam as suas culturas, mas o que eu achava mais interessante, e que eu fazia questão que fosse, era eu quero ter uma experiência, se o meu objeto de trabalho vai ser família, que sejam Uhum. famílias latinas, de uma mesma Sim. formação cultural. Porque eu acho que ir para a Europa, ir para os Estados Unidos, poderia eu ter que voltar aqui e cantar. Disseram que voltei americanizada com burro do dinheiro, que estou muito rica, que não suporto mais o breque do pandeiro, e fico arrepiada ao grito da cuíca. Mas para não correr esse risco, assim, depois eu fui entender, né, que ainda tinha a dimensão do branqueamento, né, da teoria do Uhum. epistemicídio, porque existe também um epistemicídio das teorias latinas no Brasil fortemente. Do mesmo jeito que a gente está falando do epistemicídio das teorias de matriz africana, né, em Sim. todas as ciências, o Brasil está de costas para a América Latina. Era uma coisa vergonhosa, Exato. Clarissa. Eu tinha muita Uhum. vergonha, porque vinha gente e falava assim, por exemplo, eu tinha um professor que estudava identidade latino-americana, ele era um homem brilhante, e ele falava assim, Alex, me chamavam de Alex, ninguém conseguia falar Alexandre, então virou Alex. Alex,
Como é que você acha que está nesse momento a rivalidade entre Salvador e Recife? Então, assim, tem muita gente no Brasil que desconhece que entre Salvador e Recife tem mais ou menos a mesma disputa de narrativa que tem entre São Paulo e Rio, né? Exato. Os trabalhadores versus os folgados, essa guerra de estereótipos, né? Que ainda está aí muito ativa. Então, assim, as pessoas conheciam e cantavam músicas de Caetano, de Chico, de Bethânia, e a gente não conhece nada deles, a gente não conhece ninguém. A América Latina sabe que é em Brasília que fica a nossa capital. Né? Você pergunta isso fora da América Latina, o pessoal acha que é Buenos Aires, que é a capital do Brasil, entendeu? E a gente não se conecta com isso, né? Assim, não existe nenhum estímulo cultural a esse lugar de compreensão, até porque os nossos povos originários, eles são os mesmos, né? Assim, eram os povos que estavam ali na América Latina. Então, essa conexão familiar pra gente de estar nesses lugares, apesar de todas as diferenças que a gente pode observar, vem muito disso, né, do nosso povoado indígena. Nós todos temos essa base quando a gente fala ali em termos de Brasil. Então a tua escolha pelo Chile, ela fala muito também dessa vontade de... Você fala que foi sobre ruptura e foi em relação à sua família de origem, mas quando eu penso no seu trabalho, no macro do seu trabalho, como você é um ativista social, isso também fala de resgates dentro da nossa história, dentro da nossa identidade. Sim, sim. Por exemplo, quando eu cheguei no Chile, estava acontecendo o início da Universidade Mapuche. Isso é o estabelecimento de uma política pública para os indígenas. Os Mapuches são os indígenas típicos do Chile, são do sul do Chile, mas eles acabaram, né, se alastrando por todo o continente porque foram habitando as cidades também. E se constituiu ali uma universidade em que a língua era o Mapuche, né? Então, eu vi isso acontecer e era uma coisa assim, obviamente que eu escutei um monte de gente falando assim, que absurdo, daqui a pouco todo mundo vai ter que falar Mapuche, né? As pessoas de direita falavam assim, tipo racismo reverso, entendeu? Era assim, eu já estava sacando como é que era o negócio, né? Porque daqui a pouco vão querer que a Universidade dos Brancos seja falada em Mapuche, que absurdo, eles que têm que aprender a nossa língua, nós estamos em muito maior número do que eles, então eu escutava esse tipo de absurdo, e fui entendendo também ali o que estava rolando naquele momento, né, histórico. Foi uma história muito bonita essa de conhecer as veias abertas da América Latina, sabe? De ter contato com esse sangue, né, que a gente renega. E além do que, assim, tem uma quantidade de delicadeza que eu pude conhecer e que eu o tempo inteiro me perguntava, meu Deus, mas às vezes a gente fica, né, nessa síndrome de vira-lata, abanando o rabo para culturas que estão achando a gente o ó do borogodó, e tem um monte de, literalmente, irmãos aqui, que estão abertos de coração, querendo desenvolver parcerias e conhecer genuinamente a gente, assim, como é que a gente desperdiça esse potencial humano, cultural, né, transcultural? Foi muito importante para mim isso, você tem toda a razão. Coisa linda, eu estou te escutando e me veio a memória de um amigo querido, o Radiardson, que é venezuelano, e nós partilhamos esse lugar de ter vindo morar na Europa e acabamos partilhando uma casa também, que aqui é muito comum que a gente more em casas partilhadas, né? Então, no final do dia, ele sempre vinha no meu quarto, quando ele chegava do trabalho, ele vinha buscar meu abraço hoje. Porque nós somos pessoas abracentas, e trazia uma paz tão grande a gente saber que não precisava explicar por que a gente queria abraço, não precisava justificar, a gente só queria se abraçar. Então todos os dias, no final do dia, quando ele chegava do trabalho, a gente se abraçava, queria saber um do dia do outro, e hoje nós somos grandes amigos até hoje. Então essa experiência realmente de estar conectado, e ele também trouxe para mim, né, assim, essa
provocação de fiquei em muitos questionamentos internos. Será que não está na hora de uma América Latina, de um tour da Clarisa pela América Latina por conta disso? E Ai, Alexandre, que maravilha. quando você fala desse rito de passagem, e agora eu é que vou convocar um outro rito seu mais recente, como é que você sente que essa viagem, essa experiência, esse viver o paraíso da biblioteca, mesmo com o dinheirinho contado, como é que isso impacta na sua escrita? Porque como isso impacta enquanto psicólogo, você já deixou bem claro aqui pra gente na sua fala. Mas esse escritor que está agora já com 3 livros lançados e tantos outros que estão por chegar, quando você olha para trás, qual é a ponte que você faz com esse período que você passou no Chile? Olha, eu nunca pensei diretamente nisso. Vou associar aqui livremente como numa sessão de análise, tá certo? Fique à vontade. Vou falar mais sobre isso. É, Bom, eu acho que tem uma coisa importante sobre a linguagem, porque eu me adaptei tanto à cultura, no sentido linguístico, que alguns chilenos não percebiam naquela época, hoje não, hoje já mudou muito, mas quando eu estava morando lá, que eu tinha um sotaque estrangeiro. Então, parecia para eles que eu era uma pessoa da América Central, assim. Mas não que eu era uma pessoa que tinha língua materna na língua portuguesa. Então, eu desenvolvi uma fluência no espanhol, assim, sobrenatural. E, bom, eu já tinha estudado para ir, porque precisei fazer um exame tipo TOEFL, que a gente precisa fazer para entrar na universidade, então você tinha que mesmo ter proficiência na língua. Uma coisa é você poder ler e escrever, né, um artigo científico, né, ler aquela leitura profissional, assim, né? Você pegar um artigo e poder entender o que ele está falando. A outra coisa é você se comunicar com as pessoas dali. E quem me deu isso foi o fato de atender, né? Porque aí eu precisei estar com as pessoas e a gente atendia pessoas de classes populares, tanto na universidade quanto no posto de saúde e tal. Então, eu tive contato muito íntimo, assim, com a linguagem, né, com o chilenismo, que eles chamam, que é como se fosse falar carioquês ou paulistês, né, e tal. Então eu peguei bem a coisa até o ponto de eu sonhar na língua. Então, quando você sonha numa língua estrangeira, isso é um momento de transcendência mesmo do significado, porque uma coisa é você dominar a língua, outra coisa é a língua te dominar. E quando você sonha, a língua está te dominando. E aí, ser dominado por um idioma é uma coisa muito maravilhosa, porque isso te coloca num outro lugar de acesso à palavra. Porque você se sente ali, ó, eu posso frequentar qualquer espaço, né, tá com qualquer tipo de pessoa, eu seguro a onda. Não é aquela coisa de chegar e saber só pedir hot dog, ketchup. Não, a gente se vira ali em vários ambientes, do mais acadêmico ao mais coloquial. Então, eu me lembro com muita nitidez, assim, como se fosse ontem, assim, agora eu tenho acesso à literatura latino-americana na sua fonte. E aí eu caí de mergulho, assim, abissal na literatura latino-americana. E faço isso até hoje. Tenho um amigo com quem eu troco muitos, né? Ângelo Paes Lema, eu já falei disso com você. Ele adora também literatura latina, a gente influencia um do outro sobre literatura latino-americana. Ele mais do que eu. Ele me influencia bastante, ele lê muita coisa. Então eu fui lendo muita literatura latino-americana. E tem uma característica da literatura latina que acho que em algum nível encontra um pedaço da literatura brasileira, mas eu acho que tem isso mais marcado, é que é uma literatura mais visceral. E esse traço da literatura dialoga muito comigo. Eu sou uma pessoa muito visceral. Então, eu acho que a palavra passou a me habitar com essa liberdade dessa visceralidade, entendeu?
E aí pode sair qualquer coisa, pode falar qualquer coisa. Então eu acho que a minha literatura, embora eu ainda me considere assim, genuinamente um escritor neófito, assim, acho que eu ainda estou começando. Assim, em relação é porque eu tenho uma outra carreira muito mais longeva, em que eu sou muito mais desenvolvido, então, dentro de mim, a comparação entre esses dois ofícios, ela é inevitável, né? Claro. Então, o parâmetro que eu tenho para dizer assim, eu sou um profissional experiente, é muito dispar entre essas duas profissões, né? Então, eu ainda me considero um escritor neófito, assim, regular, assim, tentando encontrar ainda esse estilo, mas eu acho que ele é muito moldado por essa imersão latino-americana, sabe? Eu fiquei muito latino-americano. E não só por causa dos livros, assim, eu fui num show do Luiz Miguel, no Estádio Nacional do Chile. Eu chorei 2 horas com o Luiz Miguel, entendeu? Esse tipo de coisa. Dos emocionados, aqui estamos nós. Exatamente. Então, esse tipo de coisa. Vi Maná, que é um grupo mexicano maravilhoso, que pouca gente conhece. Inclusive, tem uma música em homenagem ao Chico Mendes, assim, que pouca gente sabe disso no Brasil. É um grupo maravilhoso, chama-se Maná. E La Ley, que é um outro grupo chileno de rock belíssimo. Enfim, a música sempre entra muito forte dentro de mim, né? Então, eu acho que essas interferências todas, assim. Eu convivia com esse meu amigo, o Davi, com quem eu morava lá. Ele também era um cara muito ligado nessa história da palavra, né? E como um estrangeiro da mesma língua, do mesmo idioma, ele também me ajudava a ver com certa distância o jeito que as pessoas falavam determinada coisa. Então essa experiência de morar fora sempre te leva a prestar atenção na palavra, como ela é dita, por que ela é dita aqui nesse contexto, se eu mudo o contexto é a mesma palavra, não é, eu tenho que falar de outro jeito. Então você acaba ficando muito mais curioso pela palavra, eu acho, quando você está nesse contexto forasteiro. Eu acho que isso tudo pode ter iluminado aí, em algum grau, esse escritor que viria a acontecer 20 anos depois, porque foi exatamente 20 anos depois que o escritor aconteceu. E faz todo sentido, né, tendo lido seus livros, entender como as suas palavras são tão abracentas também. Não tem como não ficar repetindo essa palavra aqui hoje. Mas quando você fala dessa escrita visceral, para quem lê, é a sensação de coração para coração, de a gente está aqui, né? Se você já citou o Galeano com as veias abertas da América Latina, para mim o Alexandre é o coração aberto da América Latina. Então, aguardamos aí esse livro também. E é muito bonito poder olhar para esses pontos da história. Sempre que você fala do Chile, é com muito carinho. E eu me sinto muito feliz que você tenha trazido esse rito de passagem para compartilhar aqui, porque muita gente que nos escuta, por conta também do lugar de onde eu falo, são pessoas que imigraram ou que foram estudar fora do Brasil, que foram para esse lugar de ser estrangeiro e em algum momento se sentir parte de uma outra cultura, num lugar de somar, mesmo que a gente perca algumas coisas, sim, mas num lugar de somar essa cultura nossa e não num lugar de substituir uma coisa com a outra ou de transformar essa numa pior e essa numa melhor. Então tem uma expansão que acontece, né? Tem uma frase que agora eu esqueci de quem é, mas que eu acho maravilhosa, que diz: eu não evoluo, eu viajo. Acho que é de Sêneca. E eu não evoluo, eu viajo, para mim faz todo sentido, porque cada vez que você vai para um novo lugar, você tem a capacidade de expandir. E te ouvir falando de um rito que envolve viagem, envolve uma outra cultura, e a celebração da América Latina enche o coraçãozinho aqui de alegria e obviamente dá já muita vontade de, peraí, Chile, quanto é que tá a passagem, para onde eu vou, como eu chego lá? Olha, então deixa eu só... Posso fazer aqui o diquinhas de viagem rápido?
porque, né, eu conheci o Chile inteiro, Óbvio, de cabo a claro! rabo. O Chile, veja só, Blogueirinhos de viagem agora. blogueirinho de viagem, atenção, viagem com Xandinho, olha só, o Chile é um país muito estreito e longo, Sim. comprido. Então, a extensão norte-sul do Chile é idêntica à extensão norte-sul do Brasil. Então, imagine que você coloca o Chile dentro do Brasil, assim, no centro do mapa do Brasil. O deserto de Atacama está em Belém, Santiago está em Brasília e o gelo está em Porto Alegre. Entende? Uhum. Então, o Chile tem essa dimensão. Então, para você conhecer o Chile todo, você precisa fazer escolhas, porque não é exatamente um país barato de se viajar. Porque eles têm uma moeda forte, porque eles têm uma economia mais forte, etc. Mas assim, olha, eu era um duro e eu viajei naquele esquemão que a gente viaja quando a gente é duro, né? Busão e albergue, etc. E é o que, eu quero contar uma história que eu vivi, que você que vai me ajudar a pensar o que foi esse rito de passagem, tá? Porque dentro dessa história toda do Chile, todo mundo na universidade sabia. E isso é uma prática muito corriqueira lá na universidade, assim, muito apoio aos estudantes estrangeiros. Então, tinha aqueles que tinham bolsas, né? Tipo, tinha muita gente que tinha bolsa da OEA. Eu tentei, mas não consegui. Você vê que até nisso o Brasil fica apartado, né? Tipo, como se a gente não pertencesse, né? Mas o Brasileiros não passarão. Não passarão, Então, os que não tinham bolsa sempre recebiam convites para trabalhos, bicos, fazer bico na universidade, né? Tipo, cobrir um professor e ganhava uma aula, aplicar prova, aplicar questionário de pesquisa, esse tipo de coisa que é bico, né? A gente ganha ali R$ 2 e ajuda a pagar a comida. Bom, num desses bicos, eu fui para uma pesquisa que estava sendo feita numa ilha muito remota. Chegar nessa ilha foi uma aventura, assim tipo Survivor, assim, porque, assim, Pacífico não é que a águazinha feliz, assim, né? É uma água bem... O Pacífico não está em paz, vamos deixar claro. Não está em paz, né? Não está em paz. Então, uma ilha próxima a Chiloé, que é digamos, umas 3 horas para baixo de Santiago, e uma ilha chamada Jingua, que era bem mais embaixo, assim, quase onde o vento faz a curva, e era um projeto se perguntando sobre qualidade de vida daquelas pessoas ali. Então, era um vilarejo dentro de uma ilha, assim, pense num descampado, assim, que não tinha nada em volta, e as pessoas viviam de pesca, pescavam salmão e plantavam batatas. E a comida deles era salmão com batata. Bom, pra gente que é brasileiro, que não está acostumado com isso... Uau! Salmão com batata! Eu achei muito chique o salmão Eu com também batata. achei chiquérrimo. Uma criança foi me mostrar a ilha, né? Uma criança, filho de um pescador, foi me mostrar a ilha. A gente deu a volta na ilha toda. E no final ela fez um salmão assado na areia. Então eles faziam tipo uma cobertura assim com folhas e queimavam, assim, uma coisa muito roots, assim. Então essa experiência foi muito importante, porque um frio inclemente, né, assim, um frio praticamente incomparável. Para mim, que sou uma pessoa friorenta, você sabe como eu sou uma pessoa do sol. Então, no frio, eu viro um velho reclamão. Eu passo o dia, a tarde e a noite reclamando do frio. Meu Deus do céu, o frio, não vou aguentar. Meu Deus do céu. Eu passei 2 anos assim no Chile. E aí fui lá para essa ilha, e era um frio inclemente, as casas eram aquecidas com o fogão de lenha. Detalhe, as casas não tinham porta, porque eles precisavam do aquecimento do fogão de lenha para, tipo um iglu, assim, para o calor poder ser distribuído ali dentro. Então, ali, assim, ter contato com uma vida assim tão
primeva, assim, de pessoas que viviam com tão pouco, para entender como eram os padrões delas de satisfação, tipo como se a gente estivesse perguntando assim, tá tudo bem aqui, vocês precisam do quê? Né? Que tipo de infraestrutura vocês precisam? E é claro que eles precisavam de muitas políticas públicas, governamentais, etc., mas foi muito importante para mim ver rastro de felicidade, de bem-estar, de tranquilidade ali junto das carências, entendeu? Porque, por exemplo, aqui, quando a gente vai numa região que é mais vulnerável, geralmente você tem o quê? Você tem aquele conglomerado de gente vivendo junto, que promove coesão, apoio comunitário, né? Diferença. Você tem outros tipos de riqueza na vida, né? Riqueza dos amores, dos vínculos. Riqueza não, abundância. Diante de todas as carências, você tem outras abundâncias. É isso que eu queria dizer. Mas ali não tinha isso. Era muito pouca gente morando ali mesmo. E ainda assim, existia essa sensação de que, olha, tem muita coisa para melhorar aqui na vida deles, mas eles têm uma saúde mental muito razoável. Isso foi muito chocante para mim. Foi muito impactante. De perceber que nós realmente não precisamos de muita coisa para ser feliz. Sabe? Esse troço foi muito forte. Eu conversei com muita gente, eu tenho até hoje as fitas cassete, com todas as entrevistas que eu fiz. Eu de arrepio só de lembrar. Soa muito como uma prática, uma aula prática de decolonialismo, né? Que não é você que está indo levar a solução só porque eles vivem numa ilha distante, fria e comendo salmão com batata. É sobre qual é a sua real necessidade, mas o que você já tem aqui, o que já está resolvido aqui, né? E isso faz com que a gente olhe para o outro na mesma altura. Você é grande também. Eu não estou aqui para te salvar, nem para te empurrar a minha cultura. Eu quero saber o que você já tem para a gente somar esforços para melhorar, mas não a melhora que eu acho que tenho que propor a você, e sim o que você entende que precisa ser melhorado aqui. Isso. Nossa, obrigado. Não tinha lido por esse viés. Bom, inclusive porque na época eu não tinha acesso a essa teoria da decolonialidade, então a gente não estudava por esse viés. Eu me lembro, por exemplo, desse garoto que me apresentou a ilha e tal, ele tinha uns 10 anos de idade, e ele foi me mostrando tudo, como é que era, não sei o quê. No final, quando ele foi cozinhar o tal do salmão, ele ficou assustadíssimo que eu não sabia fazer aquilo. Mas, assim, tipo, eu era um adulto, entendeu? Assim, tipo, como assim você não sabe fazer isso? Então, acendeu uma fogueira e botar velho, na folha. Porra, me ajude a te ajudar, meu irmão. Assim, não é possível. Eu me lembro da cara dele, assim, assustado. Se você não sabe. Não sei. Mas, assim, no seu país não tem praia? Tem pra mim. Assim, tipo, o que tem lá? O que tem lá que não tem aqui? Não tem fogo, não tem praia, não tem peixe, não tem folha? O que tá faltando? Aí você podia só colocar depois, é que eu sou de Minas. É a única desculpa possível diante disso. O Mia Couto, né, ele tem uma frase, eu acho que é no livro Se Obama Fosse Presidente, o Mia Couto, ele fala dessas crianças que sabem ler o mundo, dessas pessoas que mesmo sem serem alfabetizadas, elas leem o mundo muito melhor que muitos de nós, leitores vorazes que somos, né? Então, quando você falou desse menino, eu falei, que leitor de mundo, né? Mas como assim? Isso aqui é uma prática, como que você não sabe o que você come se você não tiver isso aqui, né? Assim, que experiência maravilhosa. Ai, que coisa boa te ouvir, tô tão feliz, não canso de falar isso, né? Meio amiga, meio fã, meio entrevistadora, vamos tentando. Meio calabresa. Exatamente. E aí, Alexandre, a gente vai se encaminhando aqui para fechar esses ritos, já te agradecendo muito por isso, né? Você já contou pra gente quem foi para o Chile, o que você aprendeu no Chile, claro que dentro das limitações que esse tempo aqui permite.
Mas quem é que volta do Chile? Como é que você volta? Esse rito de passagem, uma vez que a ida e o retorno se concluem, quem é que se apresenta no Brasil de novo para recomeçar? Olha, o retorno começou quando eu peguei Dani e disse a ela assim: nós precisamos encontrar um lugar para a gente morar. E eu tinha uma sensação disruptiva tão forte que eu sentia que não dava para voltar para o mesmo lugar. Que aquilo tinha me transformado tanto que eu tinha me expandido de alguma maneira que eu não era possível para mim voltar para o meu lugar de origem. Assim, simples assim. Então, a gente fez uma viagem que começou no Rio de Janeiro, a gente foi pegando ônibus, vendendo artesanato, Dani fazia bijuteria, e eu fui com ela vendendo bijuteria na praia, passando pelas capitais do leste da costa, né? E aí a gente acabou se apaixonando por João Pessoa, pensamos em Recife, mas acabamos ficando em Salvador, que foi onde a gente conseguiu trabalho. Então, esse fator pragmático para o estabelecimento de uma migração rolou em Salvador, né? Mas ali, entre o primeiro e o segundo ano da minha estadia no Chile, eu fiz essa viagem com ela e a gente levantou essas possibilidades, e ao longo do segundo ano eu fui escrevendo para as pessoas nas universidades, dizendo: eu sou um estudante aqui de mestrado, estou fazendo minha formação aqui, quero voltar para o Brasil, e quero dar aula, e acho que eu quero começar numa outra cidade, não sei o que. E isso foi gerando possibilidades de seleções, né, em universidades, até que eu consegui entrar na universidade em Salvador. Então eu voltei me preparando para outra migração. Então eu já fui construindo assim um Ctrl X, mas não era Ctrl V, sabe? Era Ctrl X, sei lá o quê. Não ia mais colar no mesmo lugar, né? Eu estava saindo de uma experiência muito fundante e indo para uma outra novidade. Aí a Bahia me deu mesmo régua e compasso. Eu recebi tudo que eu precisava, tudo e mais alguma coisa que eu precisava para sedimentar a pessoa que voltou para o Brasil, eu recebi da Bahia. Eu sinto saudade todos os dias. Eu atualmente moro no interior de São Paulo, do ladinho de São Paulo, chama-se Cotia, está na Grande São Paulo, mas não é a capital. Mas eu sinto saudade da Bahia todos os dias, é uma saudade visceral, uma saudade do cheiro, do gosto, da textura, do abraço, da gargalhada das pessoas, do jeito de falar, do sotaque, do céu, do calor, da praia, de tudo. Mas o cara que voltou do Chile foi uma pessoa sedenta. Foi uma experiência imersiva tão forte que eu senti assim: eu preciso entregar agora para o mundo tudo isso que eu aprendi. Foi a primeira vez na vida em que eu senti isso. Depois eu senti muitas outras vezes. Mas essa foi a primeira vez que eu senti essa força do conhecimento como uma prática colaborativa. Assim, conhecimento não se segura, conhecimento se transmite, se constrói, se passa para frente, assim, igual brincadeira de passanel, sabe? Conhecimento a gente não segura, não retém. Eu não consigo entender quem tem essa lógica de reter conhecimento. Conhecimento é uma coisa para o outro. Conhecimento é uma coisa para o compartilhamento. Conhecimento é o motivo para se começar uma conversa. Eu não vejo sentido de você saber de algo que te cala fundo a alma e você não ter uma outra pessoa do lado e falar assim: olha isso aqui que eu acabei de ver, que eu acabei de descobrir sobre a vida. A criança faz isso quando mostra pra gente a pedrinha que tem uma formiga andando em cima. Eu acho que a gente é a mesma coisa, só que de forma, às vezes, mais sofisticada, através de uma teoria, né? Mas a gente está falando a mesma coisa. Olha, a formiga anda assim na pedrinha. Mas é a mesma coisa. Para mim, a cena é a mesma. Então, eu descobri isso, assim, naquele momento. Eu falei: olha, eu preciso assim, se eu não for professor agora, eu vou enlouquecer. Eu preciso ser professor.
Não tem outra saída para mim. Eu vou ter que arrumar um lugar para dar aula. Porque foi tanta coisa sendo acumulada. Pronto, agora eu preciso distribuir isso aí pro mundo. Socialista desde pequenininho. Nossa, Alexandre, acho que você acabou de explicar a minha alegria de estar aqui fazendo isso hoje, porque sou eu e a minha criança interna fazendo assim. Olha só, gente, olha o Alexandre, vocês estão vendo? Deixa ele falar, escuta, a gente não quer guardar, a gente quer guardar, mas a gente também quer compartilhar ao mesmo tempo essa experiência de te ouvir. Todas as pessoas que me conhecem, basicamente todo dia, lê esse livro aqui do Alexandre, faz esse curso aqui do Alexandre, você já seguiu o Alexandre nas redes? E eu fico muito orgulhosa quando a pessoa fala assim, aquele cara lá que você me indicou, fala, Alexandre, eu me sinto macho. Eu quero agradecer imensamente, te ouvir é sempre uma alegria. Acho que o dia que a gente sentar para conversar de novo presencialmente, aquele dia já foi difícil se despedir, né, daquele jantar com aquele pessoal. Foi chiquérrimo, gente, no Leblon, assim, praticamente a Helena de Manuel Carlos, de cabelo branco, assim, passeando, tocando bossa nova na... Nossa, saiu até uma nota no jornal do dia seguinte. Alexandre Coimbra Amaral e suas alunas atravessam a rua do Leblon. Chupa Caetano! Beijo, Caetano! Eu também saí do jornal. E ouvir a sua gargalhada pessoalmente, foi a ele. A gente sabe que ele tá chegando, que a primeira coisa que chega é a gargalhada. Ó, Alexandre chegou. Então, querido, muitíssimo obrigada pela partilha do seu rito. Eu sei que muita gente vai concordar comigo ao escutar, porque eu entendi muitas coisas da minha viagem, da minha imigração, te escutando hoje. Muita coisa passou a fazer mais sentido. E é isso, né? Quando a gente partilha, é um mundo de possibilidades e de aberturas, porque embora, eu falo muito disso, embora o rito ele seja individual, a nossa realização é sempre coletiva. Então, a gente está fazendo o nosso caminho, mas tem um monte de outras pessoas andando também e fazendo as suas travessias. E que bom que a gente se encontra. Então, assim, queria muito poder te dar um super abraço agora e te chamar para um cafezinho. Olha, que delícia esse programa, que delícia. Que delícia isso, meu Deus do céu. Obrigada, Lê. Muito obrigada. Muito obrigado. Beijo, e a gente termina por aqui nossa entrevista, nosso episódio. Que entrevista maravilhosa! Como é bom poder ouvir histórias novamente. E nós queremos saber como isso ressoou para você. Nos encontre nas redes sociais, @ClarissaGuelves, @Alexandre Coimbra Amaral. Eu, daqui, agradeço imensamente pela sua escuta generosa e gostaria de te lembrar que Rito de Passagem, além de um podcast, é também uma imersão, para a qual você encontra todas as informações aqui na nossa legenda, está bem? Venha nos contar como foi, venha mergulhar comigo no seu próprio rito de passagem. Te espero.